Só para situar melhor as substâncias terras raras, aqui está a tabela periódica. Aqui está um grupo que corresponde a esta linha aqui, que são os chamados lantanídeos. Então, que começa com lantânio, neodímio, samário, európio, são as substâncias chamadas terras raras, que, introduzido no ímã de ferrite, uma quantidade muito pequena, consegue aumentar a potência em até 100 vezes. Na magnetoterapia, nós trabalhamos com ímãs sintéticos, que conseguem alcançar grande força magnética. Os ímãs naturais são muito fracos. Os tipos principais são do tipo ferrite e aqueles com topagem de substâncias terras raras. Eu digo topagem porque essas substâncias entram em quantidade muito pequena, mas suficiente para aumentar a potência em 100 vezes. O ímã ferrite constitui de uma mistura de óxido de férrico, ou óxido de bário, ou estrôncio. São também chamados de ímãs cerâmicos. E há outras ligas especiais, constituídos de ferro, níquel, cobalto, tungstênio, etc. Quando digo substâncias terras raras, são aquelas do grupo dos lantanídeos da tabela periódica, que são boro, neodímio, samário, cério, ítrio, etc. Quero fazer alguns lembretes. Remanência é a indução magnética permanente num circuito magnético. Circuito magnético significa no interior do ímã ou no local onde os polos estejam mais próximos. A indução magnética é uma grandeza representada pela letra B, também chamada de densidade magnética, é o número de linhas magnéticas por unidade de área na direção do fluxo. Os ímãs tipo ferrite são em geral de cor preta, podem ser flexíveis ou cerâmicos. Tem remanência de 2.450 a 3.000 Gauss. A densidade destes ímãs é de 600 a 700 Gauss. São ímãs fortes, ou chamado de potência média. Os ímãs de neodímio são constituídos de neodímio, ferro e boro. Tem remanência de 12.800 Gauss. A indução é de 3.000 Gauss. Na prática, nós trabalhamos com o valor da indução ou densidade magnética. Em 2006, eu estive na China e comprei naquela loja de material de acupuntura um monte de pastilhas de neodímio a preços bem camaradas. Lembre-se que a China é o maior produtor mundial de material terras raras, incluindo o neodímio. No momento,
Todos os ímãs de neodímio do Brasil são importados da China. Então encontrei um monte de pastilhas a preços muito baixos e resolvi lançar a Magneto Acupuntura com super ímãs. O ímã comum de ferrite, são esses aí, tem em torno de 600 Gauss. Os ímãs de neodímio tem em torno de 3000 Gauss. Essas pastilhinhas, para fazer efeito em acupuntura, é costume deixar colado no corpo durante vários dias. Essas pastilhas de neodímio, por serem super potentes, permite você usar apenas durante a sessão de 20, 30 minutos. Conclusão: o que eu pretendia mesmo era dispensar as agulhas, tornar a acupuntura cada vez mais não invasiva. Em outras palavras, a sigla que eu lancei, ASAG, ASAG, acupuntura sem agulhas. Já pensando inclusive nessa briga toda entre os médicos e os não médicos. Na verdade, a briga não é uma classe contra a outra. São os médicos acupunturistas que desejam monopolizar todo o mercado de acupuntura. Bem, para usar esses ímãs neodímio, para tonificar, nós vamos usar polo sul e para sedar o polo norte. E agora, você pega esses ímãs de neodímio, não são marcáveis. Nós já tentei usar esmalte, já tentei escrever em cima, até que esmalte consegue segurar um pouco, mas com o tempo também vai saindo. Como que a gente vai saber os polos de forma adequada? E outra coisa, esses ímãs, uma vez grudados entre si, para separar é uma dificuldade. Você vê que é muito difícil separar esses ímãs. A melhor forma é separar usando placas magnéticas. Deixa eu mostrar para vocês. Você vê que não é tão fácil fazer uma filmagem com ímãs. Eles pulam entre si. Por exemplo, aqui nós temos uma placa sul e norte. Bom, para ilustrar melhor, essa aqui, sul, aqui marquei com vermelho. Bom, pela lei fundamental da magnetoterapia, ou seja, do magnetismo, os polos contrários se atraem e os mesmos polos se repelem. Como se vê, não existe meio termo. Não existe homossexualismo aqui. Então, se eu jogar um monte de ímãs aqui,
com certeza vou ter, vou ter, nesse caso, vou ter o sul virado para cima. Correto? Então, para cima são todos ímãs sul. Não é verdade, porque essa placa é muito fina. Do jeito que você quiser, você cola o ímã. Por exemplo, aqui, ó, pego essa aqui, eu faço e grudo do mesmo jeito. Aqui está o sul, eu viro, consigo colar do mesmo jeito. Se você esquecer esses ímãs aqui, grudados de forma errada, daqui a pouco, já dentro de algumas horas, você vai ter uma placa totalmente esburacada. Isso é, placa sul com um monte de buraquinhos norte. Porque o superímã, por indução, vai inverter a polaridade nos locais onde estão colados. Bom, então uma placa não serve. Vou pensar em duas placas. Sendo duas placas, mais aumenta a força magnética de 2 vezes. Então podemos, portanto, ter certeza que com essa força magnética eu consigo colocar os ímãs de forma adequada. Já com a polaridade certa. É claro, se eu jogar espontaneamente, em geral dá certo. Aqui um ímã neodímio de 4 centímetros. Você vê que o norte e o sul tendem a se aproximar. Então aqui está sul e aqui é o sul. Fácil, não é? Com certeza, com duas placas deve dar certo. Na verdade não é bem assim. Se eu pegar isso aqui e colar de forma contrária, também fica. Então só isso aqui não é suficiente. Bom, vamos aumentar o número de placas. Mais uma. Mais outra. 5 placas. Agora com certeza somente o sul vai ficar para cima. Sul, sul e sul, né? Mas se eu sem querer pegar isso aqui e colocar de forma errada, sei lá, eu chego aqui, sem querer eu coloco de uma forma diferente, embora esteja mais difícil, mas se eu quiser, eu posso colocar invertida. Quer dizer, aqui está o sul, que deveria ficar indo para cima, né? Que aqui é sul também. O norte daqui e o sul da placa vão se atrair. Mas se eu sem querer pegar assim e jogar assim, ficou também.
E mesmo o superímã, esse aqui é o norte, o sul, que, claro, espontaneamente seria assim. Mas se eu quiser, posso colocar o contrário e fica também. Tá? Então a recomendação para todo mundo é a seguinte: qualquer tem um monte de placas, pelo menos umas 2 ou 3, e quando for jogar, tem que fazer de forma bem livre. Aí não há erro. Olha só, certinho, sul, pra cima. Agora, se você, sem querer forçar, achar que vale a lei fundamental apenas, você coloca, pode até inverter. Acho que já foi suficiente para mostrar para vocês, né? Melhor forma de carregar os ímãs é com uma placa grande, deixar os ímãs já isolados entre si, e assim facilita todo o trabalho e a identificação dos polos desses superímãs pequenos, que vão ser usados nos pontos de acupuntura, principalmente aqueles das extremidades, isto é, abaixo do cotovelo, abaixo do joelho, onde estão os pontos mais importantes dos grandes meridianos. Os pontos 5 elementos, os pontos Chi, o Lo, as fontes. Tá? Com os superímãs eu consigo dispensar todas as agulhas.